Neurociência aplicada à psicologia do esporte, abrangência conceitual, magnitude dos efeitos, métodos de investigação e implicações para a prática profissional. Direitos autorais. Estudo e pesquisa Professor Roberto de Oliveira. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. 2. Resumo. A crescente sofisticação das ciências do esporte tem evidenciado que o desempenho atlético de alto nível não pode ser explicado apenas por variáveis físicas e técnicas. A neurociência aplicada à psicologia do esporte emerge como campo estratégico para compreender como processos neurais sustentam a atenção, a tomada de decisão, a regulação emocional, a motivação, o aprendizado motor e a recuperação física e mental de atletas. Este artigo, de natureza teórico-conceitual, tem por objetivo analisar criticamente a interface entre neurociência e psicologia do esporte, discutindo sua abrangência, magnitude dos efeitos evidenciados na literatura, principais métodos de investigação e implicações para a prática profissional em contextos esportivos. A partir de revisão narrativa de publicações nacionais e internacionais recentes, são apresentados achados sobre a hipótese da eficiência neural, neuroavaliação e neurodiagnóstico em atletas, neuroplasticidade induzida pelo treinamento, intervenções baseadas em neurofeedback, estimulação cerebral não invasiva, mindfulness e treinamento mental aplicado ao esporte. Discutem-se ainda aspectos psicossociais e de saúde mental em atletas de elite, com base em consensos internacionais, bem como desafios éticos e metodológicos para a tradução de evidências neurocientíficas em programas de preparação psicológica. Conclui-se que a integração entre neurociência e psicologia do esporte amplia a compreensão do desempenho e da saúde do atleta, mas exige prudência interpretativa, rigor metodológico e atuação interdisciplinar para evitar reducionismos biológicos e aplicações tecnicistas desconectadas do contexto humano e social do esporte. Palavras-chave: neurociência, psicologia do esporte, desempenho esportivo, neuroplasticidade, saúde mental de atletas. 3. Introdução. Nas últimas décadas, o avanço das técnicas de neuroimagem, de registro eletrofisiológico e de estimulação cerebral não invasiva permitiu investigar, com maior precisão, como o cérebro se adapta às demandas de desempenho de alto nível. A partir dessa evolução, consolidou-se um campo denominado neurociência do esporte, que busca compreender as bases neurais de habilidades como atenção seletiva, antecipação, tomada de decisão rápida, controle inibitório, regulação emocional sob pressão e aprendizagem motora complexa. Holmes, Wright, 2017, Macris, 2014. Paralelamente, a psicologia do esporte, já estabelecida como área de conhecimento e intervenção, passou a incorporar contribuições da neurociência para refinar modelos teóricos e estratégias de preparação mental. Moran, 2009, Weinberg, Gold, 2019. Do ponto de vista conceitual, a psicologia do esporte parte de uma compreensão integrada de fatores cognitivos, emocionais, motivacionais e sociais que influenciam o desempenho e o bem-estar de atletas. Cox, 2011, Samuski, 2009. A neurociência, por sua vez, contribui ao descrever como circuitos corticais e subcorticais subjacentes a esses processos se reorganizam em resposta ao treinamento sistemático e às exigências competitivas. Bilalik, 2017, Kandel et al., 2013. A articulação entre essas duas perspectivas, mais do que somar técnicas, implica uma mudança de paradigma, passa-se a conceber o atleta não apenas como corpo treinado, mas como organismo neurocognitivo e psicossocial em constante adaptação. Nesse contexto, uma questão central diz respeito à magnitude real dos efeitos neuroplásticos associados ao treinamento esportivo e à sua relação com variáveis psicológicas relevantes, como ansiedade competitiva, choque under pressure, motivação autodeterminada e resiliência. A hipótese da eficiência neural, por exemplo, propõe que atletas especialistas tendem a executar tarefas com menor custo energético cortical, mantendo ou ampliando o desempenho em comparação a não atletas. Lee, Smith, 2021. Revisões recentes indicam que experts tended to perform at faster speeds, more accurate motor behavior, and with greater efficiency than novices. Lee, Smith, 2021, p. 2, tradução nossa, sugerindo uma reorganização funcional que se reflete diretamente em indicadores de performance. Ao mesmo tempo, cresce a evidência de que a saúde mental de atletas de elite está sob risco importante, com prevalências de sintomas depressivos, ansiosos e de uso problemático de substâncias comparáveis ou superiores às da população geral. Reardon et al., 2019. O Comitê Olímpico Internacional ressalta que a saúde mental não pode ser separada da saúde física, pois sintomas e transtornos mentais aumentam o risco de lesões e retardam a recuperação. Reardon et al., 2019. A psicologia do esporte, informada pela neurociência, é chamada a responder a esse desafio, articulando desempenho e cuidado integral.
Diante desse cenário, o problema que orienta o presente artigo pode ser formulado da seguinte maneira: de que modo a neurociência aplicada à psicologia do esporte contribui para compreender, avaliar e intervir sobre o desempenho e a saúde de atletas, e quais são seus limites e desafios? O objetivo geral é analisar a abrangência conceitual, a magnitude dos efeitos descritos na literatura, os métodos predominantemente utilizados e as implicações para a prática profissional, com foco em contextos de alto rendimento, sem perder de vista aplicações em níveis formativos e recreativos. Como objetivos específicos, busca-se caracterizar os principais modelos teóricos que articulam neurociência e psicologia do esporte, discutir evidências empíricas sobre neuroplasticidade, eficiência neural e regulação emocional em atletas, examinar métodos de neuroavaliação e neurodiagnóstico aplicados ao esporte, e refletir criticamente sobre intervenções de base neurocientífica, como neurofeedback, estimulação cerebral não invasiva e programas de treinamento mental. A relevância acadêmica e social deste estudo decorre da necessidade de integrar evidências de alta credibilidade, provenientes de bases como PubMed, Scopus e Cielo, a uma reflexão interdisciplinar que evite tanto o reducionismo biológico quanto a desconsideração dos achados neurocientíficos. Como destacam Crivelli e Balcone, 2022, a avaliação do atleta deve considerar níveis interdependentes de aptidão física, psicológica e neurocognitiva, inseridos em trajetórias de desenvolvimento e em contextos organizacionais específicos. Assim, compreender o cérebro do atleta significa, ao mesmo tempo, compreender suas histórias de treino, suas relações com treinadores e equipes, seus recursos de enfrentamento e as pressões estruturais do esporte de alto rendimento. Metodologicamente, trata-se de uma revisão narrativa de caráter crítico, ancorada em obras clássicas de neurociência e psicologia do esporte, Kandel et al., 2013, Damasio, 1996, Schmidt, Lee, 2014, Samuski, 2009, Weinberg, Gold, 2019, e em artigos recentes publicados em periódicos indexados que tratam de neuroimagem, neuroavaliação, neuroplasticidade, saúde mental e intervenções neurocognitivas em atletas, Lee, Smith, 2021, Crivelli, Balcone, 2022, Seidel-Marzi, Ragert, 2020, Holmes, Wright, 2017. Macris, 2014, Reardon et al., 2019. A opção por uma abordagem narrativa, em vez de sistemática, justifica-se pela intenção de integrar perspectivas conceituais e metodológicas ainda heterogêneas, propondo um quadro interpretativo amplo, sensível à prática profissional em psicologia do esporte. 4. Desenvolvimento. A discussão será organizada em eixos temáticos interrelacionados, preservando a fluidez textual e estabelecendo conexões constantes entre teorias psicológicas, evidências neurocientíficas e implicações práticas. No primeiro eixo, relativo aos fundamentos neurobiológicos do desempenho esportivo, destaca-se que o comportamento esportivo de alto nível repousa sobre a coordenação dinâmica de diversos sistemas cerebrais. Circuitos fronto-parietais, estriatais e cerebelares estão envolvidos na integração de informações sensório-motoras, na tomada de decisão sob pressão temporal e na antecipação de ações de adversários e companheiros. Holmes, Wright, 2017, Seidel-Marzi, Ragert, 2020. A literatura sobre cognição motora enfatiza que a deleção progressiva do controle consciente detalhado, substituído por rotinas automatizadas, é marca de expertise, sem implicar ausência de monitoramento, mas sim redistribuição mais eficiente de recursos atencionais. Schmidt, Lee, 2014. Estudos de neuroimagem e eletrofisiologia sugerem que atletas especialistas apresentam padrões de ativação cerebrais mais focalizados e menos intensos do que novatos durante tarefas esportivas específicas, especialmente em córtex motor, pré-motor e parietal, o que sustenta a hipótese da eficiência neural. Lee, Smith, 2021, Holmes, Wright, 2017. Em revisão sistemática baseada em 28 estudos com 18 modalidades esportivas, Lee e Smith, 2021, concluem que a especialização prolongada está associada a menor consumo de energia para o mesmo nível de desempenho, o que se expressa em menor ativação em regiões motoras e sensoriais para tarefas dominadas. Tais achados convergem com o que Bilalik, 2017, denomina reorganização neural especializada, em que circuitos previamente utilizados para tarefas gerais passam a ser refinados para demandas específicas da modalidade. Por outro lado, a neurociência contemporânea alerta para a compreensão da eficiência neural em termos contextuais e graduais. Em tarefas de baixa a moderada complexidade, especialistas tendem a exibir menor ativação em áreas frontais, sem prejuízo de desempenho. Entretanto, em tarefas altamente complexas e inéditas, o padrão pode se inverter, com maior engajamento de redes frontais de controle cognitivo. Naibawa, Fink, 2009, Apud, Lee, Smith, 2021.
Isso dialoga com modelos da psicologia do esporte, como a teoria da eficiência de processamento e a teoria do controle atencional, segundo as quais a ansiedade competitiva e a percepção de ameaça podem levar a um uso excessivo de recursos executivos, prejudicando a automatização e favorecendo o fenômeno de reinvestimento de atenção em habilidades já consolidadas. Ising et al., 2007, Masters, Maxwell, 2008, Apud Holmes, Wright, 2017. O segundo eixo diz respeito à relação entre percepção, antecipação e tomada de decisão no esporte. Evidências de estudos com atletas de modalidades como futebol, tênis e vôlei indicam que especialistas apresentam superioridade marcante em antecipar ações com base em pistas cinemáticas sutis e padrões contextuais de jogo, o que envolve redes de observação de ação e processamento visuo-espacial de alta velocidade. Agliotti et al., 2008, Macris, 2014, De Couto, Bilalik, Williams, 2024. Macris, 2014, argumenta que o esporte oferece um campo de prova privilegiado para a neurociência cognitiva, pois a combinação de extrema pressão temporal, variabilidade ambiental e alto custo do erro obriga o cérebro a desenvolver mecanismos sofisticados de simulação motora e previsão. Em sua revisão sobre neuroimagem e expertise perceptivo-cognitiva no esporte, De Couto, Bilalik e Williams, 2024, destacam que a maior parte dos estudos concentra-se na rede de observação de ações, mas que habilidades como reconhecimento de padrões, uso de probabilidades contextuais e processamento global do cenário de jogo permanecem relativamente pouco exploradas. Autores sugerem que o conhecimento derivado de domínios como radiologia e xadrez pode informar a compreensão da expertise em esporte, uma vez que, em todos esses contextos, o cérebro precisa filtrar rapidamente grandes volumes de informação visual e selecionar indícios relevantes para decisões críticas. Essa linha de investigação converge com estudos clássicos de percepção de padrões em especialistas, Chase, Simon, 1973, Gobet, Simon, 1996, e com pesquisas sobre Quiet Eye, que mostram que atletas de elite mantêm fixações oculares prolongadas em pontos críticos da tarefa, reduzindo o custo atencional e aumentando a precisão. Vickers, 2016. A psicologia do esporte, ao incorporar esses achados, vem propondo intervenções baseadas em treino de atenção visual, reconhecimento de padrões táticos e simulação mental de situações de jogo. Técnicas como imagética motora e observação de ação, amplamente utilizadas em programas de preparação psicológica, ganharam suporte adicional de estudos que demonstram a ativação compartilhada, ainda que não idêntica, de redes motoras durante imaginar, observar e executar movimentos. Jean Nerod, 1994, Holmes, Wright, 2017. Tais evidências sustentam modelos de intervenção combinada, em que o atleta observa vídeos de seu próprio desempenho ou de especialistas e, simultaneamente, engaja-se em imagética sinestésica, buscando maximizar o engajamento de redes sensorimotoras. No terceiro eixo, relativo à neuroavaliação e ao neurodiagnóstico em esporte, emergem propostas de ampliar o escopo da avaliação psicológica tradicional mediante a inclusão de índices neurofisiológicos. Crivelli e Balcone, 2022, propõe o conceito de neurofitness, ou aptidão neurocognitiva, entendido como a capacidade de mobilizar, de forma eficiente, recursos neurais e cognitivos em função do nível de desafio imposto pela tarefa. Nesse modelo, a avaliação de atletas integra autorrelatos, medidas comportamentais, sinais autonômicos, como variabilidade da frequência cardíaca, e marcadores neurofuncionais, como padrões de atividade em EEG ou FNIRS, para compor um perfil mais completo de pontos fortes e vulnerabilidades. A neuroavaliação aplicada ao esporte permanece, contudo, um campo em desenvolvimento, com desafios importantes de validade ecológica e padronização de protocolos. Seidel Marzi e Ragert, 2020, defendem a inclusão de ferramentas de neurodiagnóstico em rotinas de avaliação de desempenho, especialmente por meio de técnicas mais portáteis, como FNIRS e EEG móvel, que permitem registrar a atividade cerebral em situações de treino relativamente próximas da realidade competitiva. Esses autores salientam que compreender o cérebro em ação, e não apenas em tarefas simplificadas de laboratório, é condição para traduzir a neurociência em ganhos efetivos de performance. A psicologia do esporte, nesse contexto, é chamada a articular dados neurofisiológicos com dimensões subjetivas e sociais. Uma tendência preocupante é a tentativa de reduzir aspectos complexos como motivação, resiliência ou força mental a índices isolados de ativação cerebral. A literatura alerta para o risco de neurofetichismo, isto é, de supervalorizar explicações neurobiológicas em detrimento de modelos psicológicos consolidados. Holmes, Wright, 2017.
Em linha semelhante, Macris, 2014, enfatiza que dados de neuroimagem ou estimulação cerebral obtidos com atletas não podem permanecer restritos ao laboratório, devendo ser traduzidos, com prudência, em linguagem acessível a treinadores, psicólogos e aos próprios atletas, sob pena de se converterem em promessas vazias. O quarto eixo abrange intervenções baseadas em neurociência na psicologia do esporte. Entre as mais discutidas estão o neurofeedback, a estimulação transcraniana por corrente contínua, TDCS, e a estimulação magnética transcraniana, TMS, bem como programas de treinamento mental apoiados em evidências de neuroplasticidade, como mindfulness e imagética estruturada. Revisões sobre neurofeedback em esporte sugerem que essa técnica pode auxiliar na modulação de estados de ativação, atenção e controle emocional, especialmente em modalidades de precisão, desde que inserida em programas bem delineados e eticamente avaliados. Mirifar, Beckman, Erlenspiel, 2017. No campo da estimulação cerebral não invasiva, estudos experimentais indicam que a TDCS aplicada sobre córtex motor ou pré-frontal pode modificar, de forma transitória, o desempenho em tarefas motoras e cognitivas, embora os efeitos sejam heterogêneos e dependentes do contexto, do protocolo de estimulação e das características individuais. Saidelmarzi, Ragert, 2020. A literatura adverte que ainda não há consenso suficiente para recomendar o uso indiscriminado dessas técnicas em ambientes competitivos, sobretudo em função de questões éticas, de segurança em longo prazo e de potencial assimetria de acesso entre atletas de diferentes recursos. A psicologia do esporte, nesse cenário, tem papel crítico de mediação, evitando que a busca por atalhos neurotecnológicos substitua processos de treinamento técnico, físico e psicológico consistentes. Intervenções psicológicas mais consolidadas, como programas de mindfulness e de imagética motora, encontraram respaldo em estudos neurocientíficos que demonstram alterações em redes de atenção, regulação emocional e controle executivo após treinamentos sistemáticos. Kaufman, Glass, Pinot, 2018, Balcone, Crivelli, 2019, Apud Crivelli, Balcone, 2022. Em contexto esportivo, práticas de atenção plena parecem favorecer a consciência corporal e emocional do atleta, reduzir a reatividade frente a erros e aumentar a capacidade de permanecer ancorado no presente, o que se alinha a modelos de desempenho ótimo que integram foco atencional, flexibilidade cognitiva e aceitação de experiências internas desconfortáveis. Tais abordagens dialogam tanto com modelos neurobiológicos de regulação de redes frontolímbicas quanto com referenciais psicológicos centrados em aceitação, valores e comprometimento comportamental. Um quinto eixo fundamental refere-se à saúde mental de atletas e às implicações psicossociais do uso de conhecimentos neurocientíficos. O consenso do Comitê Olímpico Internacional sobre Saúde Mental em Atletas de Elite sublinha que sintomas e transtornos mentais são frequentes, multifatoriais e frequentemente subdiagnosticados, demandando abordagens que integrem fatores biológicos, psicológicos e contextuais. Reardon et al., 2019. A literatura aponta prevalências significativas de sintomas depressivos, ansiosos, de transtornos alimentares e de uso prejudicial de substâncias em atletas de alto rendimento, especialmente em períodos de lesão, transição de carreira ou exposição intensa à pressão midiática. Stillman et al., 2019, Goldberg et al., 2021, Apud Reardon et al., 2019. Sob a perspectiva neurocientífica, experiências crônicas de estresse competitivo, sobrecarga de treinamento e lesões repetidas podem afetar sistemas relacionados à regulação do estresse, como o eixo hipotálamo-hipófise adrenal e redes corticolímbicas, com possíveis repercussões sobre humor, sono, impulsividade e capacidade de recuperação. Ledoux, 1996, Damasio, 1996, Erickson, Hillman, Kremer, 2015. No entanto, a explicação adequada desses fenômenos exige necessariamente uma leitura ampliada, que inclua relações de poder em estruturas esportivas, políticas de apoio psicológico e médico, cultura de silêncio em torno de sofrimento emocional e expectativas de invulnerabilidade atribuídas a atletas. A psicologia do esporte, apoiada pela neurociência, pode contribuir ao destacar que vulnerabilidade psicológica não é sinal de fraqueza moral, mas expressão de processos biológicos e psicossociais interdependentes, e que intervenções precoces podem prevenir consequências mais graves para a carreira e vida do atleta. Por fim, um sexto eixo diz respeito à magnitude e às limitações das contribuições da neurociência para a prática em psicologia do esporte. Revisões como as de Holmes e Wright, 2017, e de Saidelmarzi e Ragert, 2020, enfatizam que os avanços tecnológicos, embora impressionantes, não eliminam questões clássicas de validade externa, tamanho de efeito e aplicabilidade em campo. Muitos estudos com atletas utilizam amostras pequenas, desenhos transversais e tarefas simplificadas, o que dificulta a extrapolação para contextos reais de competição.
Além disso, a própria interpretação de achados de neuroimagem, como maior ativação em determinada área, requer cautela, pois diferenças regionais podem refletir tanto processos facilitadores quanto compensatórios ou mesmo ineficientes. Do ponto de vista epistemológico, é importante reconhecer que a neurociência não substitui teorias psicológicas, mas as complementa, oferecendo um nível adicional de descrição. Como afirmam Crivelli e Balcone, 2022, a noção de neurofitness só faz sentido se articulada a conceitos de aptidão física, recursos psicológicos, história de vida e contexto de prática. Em termos práticos, isso significa que o psicólogo do esporte não precisa ser um especialista em neuroimagem ou estimulação cerebral, mas deve ser capaz de dialogar criticamente com esses conhecimentos, evitando aderir a interpretações simplistas e neuromitos. Ao mesmo tempo, a incorporação responsável da neurociência pode enriquecer a comunicação com atletas e comissões técnicas. Explicações sobre como o cérebro aprende, se adapta e regula emoções podem fortalecer a adesão a programas de treinamento mental, legitimar práticas de recuperação e sono, ou ainda reduzir o estigma em relação à busca de apoio psicológico. Quando um atleta compreende que a repetição deliberada de habilidades modifica circuitos neurais específicos, ou que períodos de descanso são fundamentais para a consolidação de memórias motoras e prevenção de sobrecarga do sistema nervoso central, a adesão a rotinas de treino tende a se tornar mais autônoma e internalizada. Erickson, Cramp, Teske Homer, 1993, Schmidt, Lee, 2014. Em síntese, a neurociência aplicada à psicologia do esporte oferece um quadro promissor, porém complexo, em que ganhos de compreensão convivem com riscos de superinterpretação. A tarefa da comunidade científica e profissional consiste em explorar esse potencial de forma ética, interdisciplinar e humanizada, mantendo o foco no desenvolvimento integral do atleta e na promoção de contextos esportivos saudáveis. 5. Conclusão. A análise desenvolvida ao longo deste artigo permite afirmar que a neurociência aplicada à psicologia do esporte representa um campo de grande abrangência e crescente magnitude de evidências, capaz de oferecer contribuições relevantes para a compreensão do desempenho e da saúde de atletas. Modelos como a hipótese da eficiência neural, a noção de neurofitness e os estudos sobre neuroplasticidade associada ao treinamento esportivo mostram que o cérebro do atleta se adapta de maneira específica às exigências motoras, cognitivas e emocionais de cada modalidade, reorganizando redes de atenção, controle executivo, percepção e regulação emocional. Em termos metodológicos, técnicas como EEG, FNIRS, fMRI, TMS e TDCS ampliaram as possibilidades de investigar o cérebro em ação, ao mesmo tempo em que suscitam importantes questões éticas e de validade ecológica. A literatura indica que a integração entre medidas neurofisiológicas, avaliações psicológicas e indicadores de desempenho oferece um quadro mais completo do perfil do atleta, mas também exige forte rigor metodológico, colaboração interdisciplinar e interpretação prudente dos resultados. Do ponto de vista prático, os achados neurocientíficos têm dialogado com intervenções clássicas da psicologia do esporte, como imagética motora, treino atencional, manejo da ansiedade e programas de mindfulness, reforçando a eficácia de abordagens que favorecem o desenvolvimento da consciência corporal e emocional, a regulação de estados de ativação e a consolidação de rotinas de desempenho sob pressão. Técnicas mais recentes, como neurofeedback e estimulação cerebral não invasiva, mostram potencial, mas ainda carecem de padronização e consenso quanto à sua aplicação ética em contextos competitivos. Ao abordar a saúde mental de atletas, torna-se evidente que a neurociência apenas ganha sentido quando articulada a uma compreensão ampliada dos contextos sociais e institucionais em que o esporte se realiza. Consensos internacionais reforçam que sintomas e transtornos mentais são frequentes, e que políticas de prevenção, triagem e cuidado devem integrar dimensões biológicas, psicológicas e contextuais. A psicologia do esporte, informada pela neurociência, pode contribuir decisivamente para desnaturalizar a ideia de invulnerabilidade emocional do atleta e para promover espaços de cuidado mais acolhedores e menos estigmatizantes. Em relação à prática profissional, recomendam-se algumas diretrizes gerais. Em primeiro lugar, é essencial que psicólogos do esporte e demais profissionais mantenham postura crítica diante de resultados neurocientíficos, evitando tanto o ceticismo infundado quanto o entusiasmo acrítico. Em segundo lugar, a adoção de ferramentas de neuroavaliação ou de intervenção baseada em neurociência deve ser sempre acompanhada de avaliação da relação custo-benefício, respeito às normas éticas e consideração das singularidades de cada atleta. Em terceiro lugar, reforça-se a importância de comunicar achados neurocientíficos em linguagem acessível, valorizando o protagonismo do atleta e promovendo sua autonomia no cuidado de sua saúde e carreira.
Como perspectivas futuras, destaca-se a necessidade de estudos longitudinais com amostras mais robustas, que investiguem a interação entre história de treino, perfil psicológico, fatores genéticos e contextos socioculturais na constituição do cérebro esportivo. Pesquisas que utilizem metodologias de campo com alta validade ecológica, aliadas a modelos estatísticos avançados, podem aprofundar a compreensão dos mecanismos pelos quais intervenções psicológicas e neurocognitivas impactam o desempenho e o bem-estar. Conclui-se, portanto, que a neurociência aplicada à psicologia do esporte não deve ser entendida como um novo paradigma hegemônico, mas como um eixo complementar de análise, que amplia a capacidade de compreender e intervir de forma mais precisa, sem perder de vista a centralidade da experiência humana no esporte. A excelência científica e profissional, nesse campo, dependerá da capacidade de articular rigor metodológico, sensibilidade ética e compromisso com o desenvolvimento integral dos atletas em todas as fases de sua trajetória esportiva. 6. Referências. 1. Agliotti, S. M. Cesari, P. Romani, M. Urgesi, C. Action Anticipation and Motor Resonance in Elite Basketball Players. Nature Neuroscience, New York, V. 11, número 9, p. 1109 a 1116, 2008. 2. Bilalik, M. The Neuroscience of Expertise. Cambridge, Cambridge University Press, 2017. 3. Chase, W. G. Simon, H. A. Perception in Chess. Cognitive Psychology, New York, V. 4, número 1, p. 55 a 81, 1973. 4. Cox, R. H. Sport Psychology, Concepts and Applications. 7. Ed. New York, McGraw-Hill, 2011. 5. Crivelli, D. Balcone, M. Neuroassessment in Sports, An Integrative Approach for Performance and Potential Evaluation in Athletes. Frontiers in Psychology, Lausanne, V. 13, 747.852, 2022. Disponível em acesso em 4 de dezembro 2025. 6. Damasio, A. R. O erro de Descartes, emoção, razão e o cérebro humano. São Paulo, Companhia das Letras, 1996. 7. Decouto, B. S. Bilalik, M. Williams, A. M. Neuroimaging and Perceptual Cognitive Expertise in Sport, A Narrative Review of Research and Future Directions. Neuropsicologia, Oxford, V. 205, 109.032, 2024. Disponível em acesso em 4 de dezembro 2025. 8. Erickson, K. A. Cramp, R. T. Task Homer, C. The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance. Psychological Review, Washington, D.C., V. 100, número 3, p. 363 a 406, 1993. 9. Erickson, K. I. Hillman, C. Kramer, A. F. Physical Activity, Brain, and Cognition. Current Opinion in Behavioral Sciences, Amsterdã, V. 4, p. 27 a 32, 2015. 10. Isink, M. W. Derakhshan, N. Santos, R. Calvo, M. G. Anxiety and Cognitive Performance, Attentional Control Theory. Emotion, Washington, D.C., V. 7, número 2, p. 336 a 353, 2007. 11. Gobet, F. Simon, H. A. Templates in Chess Memory, A Mechanism for Recalling Several Boards. Cognitive Psychology, New York, V. 31, número 1, p. 1 a 40, 1996. 12. Holmes, P. S. Wright, D. J. Motor Cognition and Neuroscience in Sport Psychology. Current Opinion in Psychology, Amsterdã, V. 16, p. 43 a 47, 2017. Disponível em acesso em 4 de dezembro 2025. 13. Kandel, E. R. et al. Principles of Neural Science. 5. Ed. New York, McGraw-Hill, 2013. 14. Kaufman, K. A. Glass, C. R. Pinot, T. R. Mindful Sport Performance Enhancement, Mental Training for Athletes and Coaches. Washington, D.C., American Psychological Association, 2018. 15. Ledoux, J. The Emotional Brain, The Mysterious Underpinnings of Emotional Life. New York, Simon & Schuster, 1996.
16. Lee, L. Smith, D. M. Neural Efficiency in Athletics, A Systematic Review. Frontiers in Behavioral Neuroscience, Lausanne, V. 15, 698.555, 2021. Disponível em acesso em 4 de dezembro 2025. 17. Macris, S. Sport Neuroscience Revisited, A Commentary. Frontiers in Human Neuroscience, Lausanne, V. 8, 929, 2014. Disponível em acesso em 4 de dezembro 2025. 18. McCrory, P. et al. Consensus Statement on Concussion in Sport, The 5th International Conference on Concussion in Sport held in Berlin, October 2016. British Journal of Sports Medicine, London, V. 51, número 11, p. 838 a 847, 2017. 19. Mirifar, A. Beckman, J. Erlenspiel, F. Neurofeedback a Supplementary Training for Optimizing Athletics, Performance, A Systematic Review. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, Oxford, V. 75, p. 419 a 432, 2017. 20. Moran, A. Cognitive Psychology in Sport, Progress and Prospects. Psychology of Sport and Exercise, Amsterdã, V. 10, número 4, p. 420 a 426, 2009. 21. Reardon, C. L. et al. Mental Health in Elite Athletes, International Olympic Committee Consensus Statement, 2019. British Journal of Sports Medicine, London, V. 53, número 11, p. 667 a 699, 2019. Disponível em acesso em 4 de dezembro 2025. 22. Samuelsky, D. M. Psicologia do Esporte, Conceitos e Novas Perspectivas. 2. Ed. Barueri, Manoli, 2009. 23. Schmidt, R. A. Lee, T. D. Motor Control and Learning, A Behavioral Emphasis. 5. Ed. Champagne, Human Kinetics, 2014. 24. Seidel Marzi, O. Ragert, P. Neurodiagnostics in Sports, Investigating the Athlete's Brain to Augment Performance and Sport-Specific Skills. Frontiers in Human Neuroscience, Lausanne, V. 14, 133, 2020. Disponível em acesso em 4 de dezembro 2025. 25. Stillman, M. A. et al. Psychotherapy for Mental Health Symptoms and Disorders in Elite Athletes, A Narrative Review. British Journal of Sports Medicine, London, V. 53, número 12, p. 767 a 771, 2019. 26. Tassel, M. Taubert, M. Viringer, A. Ragert, P. Long-Term Effects of Motor Training on Resting State Networks and Underlying Brain Structure. Neuroimage, Amsterdã, V. 57, número 4, p. 1492 a 1498, 2011. 27. Vickers, J. N. Perception, Cognition, and Decision Training, The Quiet Eye in Action. Champagne, Human Kinetics, 2007. 28. Vieira, L. F. Oliveira, L. P. Matsudo, S. M. M. Psicologia do Esporte no Brasil, Desenvolvimento e Perspectivas. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, Campinas, V. 26, número 3, p. 33 a 52, 2005. 29. Weinberg, R. S. Gold, D. Foundations of Sport and Exercise Psychology. 7. Ed. Champagne, Human Kinetics, 2019. 30. Wright, J. G. Holmes, P. S. GFRONSO, S. Neural Markers of Optimal and Suboptimal Performance in Precision Sports. Current Opinion in Psychology, Amsterdã, V. 16, p. 48 a 54, 2017. 31. Yerkes, R. M. Dodson, J. D. The Relation of Strength of Stimulus to Rapidity of Habit Formation. Journal of Comparative Neurology and Psychology, Filadélfia, V. 18, número 5, p. 459 a 482, 1908. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca.